mais notícia. Continuo aqui falando de um caso que nós trouxemos aqui como destaque. Tudo leva a crer, né, que esses dois homens foram vítimas de um ataque. Duas pessoas que moravam em uma fazenda em Baldim. A gente trouxe essa história aqui ontem, os dois são amigos. De repente, né, algo aconteceu na fazenda e desde então os dois não foram mais encontrados. Ontem nós trouxemos aqui a situação, conversamos com o sobrinho, né, da vítima aqui. E esse é o senhor que também morava lá na fazenda. E o que aconteceu? A grande pergunta é essa, porque ninguém tem até agora... Tem as imagens lá, gente, das buscas de ontem? Pode colocar, por gentileza. Isso são imagens de hoje, Lud? São as imagens de hoje? São as imagens de hoje, então. É um local lá de mata que ninguém sabe, é a própria família agora que está fazendo as buscas. Por quê? O carro da vítima estava com o vidro quebrado, tinha manchas de sangue no chão, a casa toda revirada, a área, que é uma área rural, fica cerca de 20, 25 minutos de Baldim e ninguém sabe o que aconteceu, porque uma roupa foi encontrada na mata, uma cápsula de bala e tem umas hipóteses que são consideradas aí para investigação. Sabe, uma das vítimas tinha vendido um caminhão recentemente e havia o relato de que havia sido teoricamente cobrado pelo recibo dessa venda do caminhão, mas será que é isso? E tem uma ameaça também de 2, 3 anos aí que havia acontecido e existiu um boletim de ocorrência. Ao vivo lá no local, a gente vai com o Vinícius. Vinícius já está posicionado. Vinícius, é um mistério essa história. Ontem nós ouvimos os parentes, né, de uma das vítimas e eu queria saber como é que está o dia de hoje, porque a gente está vendo, o pessoal está fazendo busca por conta própria de cavalo. Fiquei sabendo aqui, eu preciso da sua confirmação, que é uma área onde tem pelo menos 3 lagoas ou 2, 3 lagoas, assim, perto da região. É uma área de cisterna. A própria família acredita que aconteceu um crime, então assim, se a gente for nessa linha, talvez pode falar que pode estar em qualquer lugar por aí, se realmente for tudo isso. Mas vamos lá, suas atualizações para o dia de hoje. Boa noite. Moreira, boa noite para você, para todo mundo ligado no Cidade Alerta Minas. Esse caso recheado de mistério que ainda está longe, infelizmente, de ser solucionado, que deixa intrigado não só a família, mas os moradores aqui de Baldim, de toda a região, que estão aflitos para saber o que aconteceu com o Duzinho, o que aconteceu com o Edmar, 2 amigos que viviam nessa fazenda, que trabalhavam, que tinham um relacionamento com todo mundo por aqui, de bem, e que simplesmente desapareceu. A última vez que ele foi visto foi o dia 11 de maio e até então ele voltou para a fazenda. Depois o pessoal não conseguiu falar com ele, os familiares não conseguiram falar com ele. Quando vieram até a fazenda, chegaram na fazenda, perceberam esse cenário extremamente estranho. A casa fechada, porém com as fechaduras arrombadas, não estavam lá as fechaduras. O carro dele parado em frente à casa, mas com o vidro quebrado. Alguns vestígios que indicam que pode ser sangue e também com essa munição de arma calibre 38. Hoje, por aqui, o pessoal fez uma grande busca, mais de 30 pessoas envolvidas, procurando no mato, em áreas de difícil acesso. Nós estamos falando de uma fazenda de 140 hectares, é muito, mas muita terra mesmo para poder procurar. E aí, eles estão olhando não só no pasto, mas nas plantações, em todo canto, para tentar encontrar algum vestígio que possa indicar o que aconteceu com os 2 amigos que simplesmente desapareceram. No último domingo, o Corpo de Bombeiros esteve aqui. Eles fizeram algumas buscas, como você disse, inclusive nas lagoas que tem na propriedade. 3 lagoas próximas, os bombeiros fizeram essa busca. Eles também se atentaram para uma coisa que até então ninguém tinha pensado. Procuraram na cisterna da sede da fazenda, que fica bem próxima da casa, para ver se alguma coisa tinha ali. Não encontraram absolutamente nada, Moreira. Nós estamos, inclusive, atrás das imagens, porque os bombeiros eles utilizaram um drone para poder fazer algumas buscas, mas essas imagens ainda não apareceram. A corporação diz que foi usado um equipamento de um morador daqui. Na verdade, esse morador não apareceu, não se sabe, e a família diz que não. Foi um drone do Corpo de Bombeiros que fez essa busca e apoiou nesses trabalhos. Então nós estamos atrás dessas imagens para tentar mostrar de fato a extensão da área, né? Hoje eu, com o Antônio Charles, o Ricardo também, minha equipe, nós andamos um pouco junto com a família. É um local muito difícil,
tem várias subidas e descidas, então assim, não é tão simples, né? Como quando a gente fala assim, vamos fazer uma busca, a gente pensa na área urbana, né? Que é mais plano. Não, aqui é uma mata fechada, áreas de plantação, então de fato um local bem difícil para se procurar, seja algum vestígio, uma roupa, um sapato que ficou no meio do caminho, ou até marcas mesmo de onde eles podem ter passado. A Polícia Civil hoje esteve na fazenda. Eles vieram ouvir algumas testemunhas, conversaram com parentes, com alguns vizinhos também, procuraram ali alguns vestígios, porque a gente sabe, né? Uma coisa é quando nós olhamos para um lugar que pode ter acontecido um crime, ao que tudo indica, infelizmente, houve um crime. Outra coisa é quando um perito da polícia chega no local, o olhar é diferenciado, então ele já percebe detalhes ali que podem ajudar a elucidar o caso. Por que esse vidro desse carro estava quebrado, sendo que o carro estava parado em frente à casa? Por que a porta foi arrombada, a fechadura foi tirada, mas a porta estava fechada? Então, são quebra-cabeças que o perito, o delegado, os investigadores vão olhando e vão montando até conseguir traçar uma linha do que pode ter acontecido. Quem está hoje aqui com a gente novamente é o Natan, ele é sobrinho do Duduzinho, foi quem... Primeiro, né, Natan, percebeu que algo estava errado e chegou no local. Como é que tem sido essas buscas? Vocês conseguiram muita gente, 30 pessoas ajudando você. Sim, inclusive eu agradeço muito, né, todos os amigos, familiares e membros da comunidade que estão apoiando a gente, né, divulgando a foto de desaparecimento, na apuração de informações que a gente recebe e nessas buscas que a gente tenta promover. O objetivo hoje era descartar, né, a possibilidade de que ele pudesse estar ali na fazenda, né, afinal de contas já se passaram muitos dias, né, a gente acredita que se um corpo tivesse sido abandonado, que a natureza já teria entregado, a gente já teria visto ali um grupo de urubus e tudo. Então a busca hoje era para ver se a gente não encontrava nenhuma terra escavada, né, ou indícios ali na represa de que pudesse ter sido jogado um corpo com algum peso para permanecer no fundo. Não encontramos nada, mas nós acreditamos que eles saíram de lá com vida. Então, vou esperar só um pouquinho aqui. Ô Moreira, nós temos exatamente esse acompanhamento que nós fizemos dessas buscas. Então nós vamos mostrar agora a dificuldade de acesso e como foi essa tarde aqui em busca de alguma informação sobre o Duzinho Edmar. Vamos acompanhar. 10 dias depois, desde a última vez que Cândido Martins, o Duzinho, foi visto aqui na cidade de Baldim, por aqui o mistério segue e também as buscas. Moradores, amigos, parentes estão na fazenda que pertence a ele, tem mais de 140 hectares, estão no meio do mato procurando informações, notícias, vestígios, tanto do Duzinho quanto do Edmar Azevedo, o amigo dele. Os dois viviam juntos, partilhavam o dia a dia, almoçavam juntos e estão desaparecidos. Desde que os vizinhos e parentes notaram esse desaparecimento e vieram aqui na fazenda, encontraram um cenário bastante misterioso. A casa estava com a porta arrombada e toda revirada por dentro. O carro do Duzinho com o vidro quebrado. Algumas munições calibre 38 foram encontradas e também o vidro desse carro estilhaçado com vestígios de sangue. Ninguém sabe dizer o que exatamente aconteceu. Por isso, essa busca nessa área de mata fechada, que é grande, o pessoal tem andado a cavalo, tem também usado facões e outros objetos para ajudar a tentar identificar onde os dois possam estar. O Corpo de Bombeiros esteve por aqui para apoiar nessas buscas, esteve fazendo a vistoria em 3 lagoas da região, não encontrou nada. Eles também estiveram na cisterna da sede principal da fazenda para poder ver se algo encontravam por lá e não encontraram. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil veio aqui e recolheu alguns vestígios, algumas provas que podem evidenciar que houve um crime. As investigações estão em andamento. Agora, nesse mistério, a gente traz alguns detalhes que chamam a atenção. O Duzinho, ele negociava alguns imóveis, ele negociava alguns automóveis,
com moradores aqui da cidade de Baldim e de toda a região. A informação que a gente tem é que na última semana ele teria vendido um caminhão e falado para algumas pessoas que iria receber o dinheiro dessa venda. Ele também já havia falado que em 2022 estava sofrendo algumas ameaças por conta de um terreno que ele havia vendido e não sabia bem, não tinha entendido direito como tinha sido feita essa negociação. Pode ser que alguns estelionatários estavam envolvidos nessa negociação. Portanto, ele já vinha sofrendo algumas ameaças. Ô Vinícius, Vinícius posicionado ali para dar continuidade, mas antes eu quero fazer algumas observações, né? O sobrinho está aí ao lado para atualizar todo o caso. Mas vamos lá, alguns detalhes que me chamaram a atenção. Primeiro, o vidro do carro que estava quebrado e a chave na ignição, a chave dentro do carro. Por que você quebra o vidro de um carro se a chave estava lá dentro? Se fosse o objetivo de levar o carro não estava, e muito menos nessa circunstância, né? Então quer dizer que isso aí pode ser uma indicação de algo que aconteceu nessa circunstância toda. Vamos lá, a casa completamente revirada. Você trouxe o detalhe das fechaduras que estavam quebradas, mas mesmo assim a porta encostada. Não foi levado nada de dentro da casa. O que a família deu falta até agora foi apenas de um celular, a não ser que tenha uma novidade em relação a isso. Tem o detalhe que nós mostramos aqui, Vinícius, ontem, de uma peça de roupa que foi encontrada numa mata aí próxima, relativamente próxima ao local da sede aí da fazenda. Lá estava uma espécie de... um abadá essa roupa que foi encontrada e uma cápsula de 38 que você já disse, e tinha uma bota também. Então eu acredito que inclusive essa investigação por conta própria dos parentes e amigos, são cerca de 30 pessoas, né, tenha iniciado nessa rota. Aí você tem uma região de hectares e hectares de uma fazenda. Até menino lá com foice na mão tem, gente, com facão na mão para ajudar. Tem 3 lagoas, tem a cisterna, nada foi encontrado. Para assumir com 2 numa circunstância como essa, uma pessoa só teria uma dificuldade. Então a gente começa a pensar, talvez, na possibilidade de ter mais de uma pessoa envolvida nessa história. E aí, eu fiquei meio encucado aqui e eu quero informação. Hoje que a polícia começou a fazer uma perícia em relação ao que tinha acontecido, ou é a continuidade do trabalho da polícia no que já tinha sido contado e mostrado? Porque se vai buscar provas do que ocorreu nessa história, era lá no domingo pra cá, quando as coisas começaram a se desenrolar, né? Nós estamos no segundo dia e a própria família buscando. Essa parte eu preciso de entender melhor, porque vai dando uma agonia, né? A comunidade está fazendo as buscas e tentando resolver o caso. Será que é isso ou não? A polícia está investigando, já tem pistas. Ah, Vinícius, e tem mais uma aqui também. Né? O Duzinho foi visto na padaria, lá na segunda-feira comprando pão e depois disso que não foi mais visto, né? Cadê as imagens? Tem imagens dessa padaria, tem câmera, tem um lugar lá próximo, a gente precisa de juntar tudo isso para encaixar a peça desse quebra-cabeça. Onde estão os dois? Onde estão os dois? Assim, mas tem muita coisa aberta nessa história, Vinícius, com você. De fato, Moreira, um mistério que está longe, como eu disse, de ser esclarecido. Olha, respondendo algumas das suas dúvidas aí, a polícia já esteve aqui antes, né, Natan? Ela esteve na quinta, na sexta, no sábado, voltou hoje para pegar mais depoimentos. Em nota, a polícia informou pra gente, Polícia Civil, no caso, né, que já instaurou um inquérito, que está investigando, mas não quis passar mais informações. Aquela nota de praxe, né, sem entrevista, e que as investigações estão sendo feitas. A gente não sabe se não querem passar alguma informação, porque já estão próximos, às vezes, de identificar algum suspeito, de identificar o que aconteceu, ou se de fato é porque está tudo muito obscuro e ainda não tem nada. Então, eles já estiveram aqui antes e voltaram hoje para ouvir, para continuar essa investigação. Imagens aqui é um pouquinho complicado, Moreira. Nós estamos na praça aqui da cidade, que foi o único lugar que nós conseguimos sinal de internet para conseguir fazer essa conexão ao vivo. A fazenda fica um pouquinho distante daqui. Nesse caminho, no meio do caminho, fica a padaria, onde ele foi visto pela última vez, e a conexão é muito ruim. Então, assim, não é um local de fácil acesso e também de muito recurso tecnológico. Mas a gente sabe que quando a polícia quer, ela pode, por exemplo, rastrear o telefone, ela pode encontrar outros meios pelas antenas, enfim, de traçar um paradeiro. A gente imagina que isso esteja sendo feito, mas que não é tão rápido assim quanto pegar, né, quando tem uma conexão, o GPS ou pela localização ali do telefone. Mas são pontos que a polícia pode usar de fato para poder
tentar identificar e achar onde a dupla está. O Natan, você falou sobre essa questão de procurar terra remexida. Isso mexeu um pouco comigo aqui, porque vocês chegaram a acreditar que os dois pudessem ter sido mortos aí? Não, na verdade a gente quer eliminar essa possibilidade, né? A gente sabe que o terreno é muito extenso, como a gente não sabe o que aconteceu, existe, né, a possibilidade de terem dado fim na vida dos dois e terem talvez enterrado por ali ou próximo, né? E a gente queria descartar essa possibilidade. O que a polícia conversou com vocês até agora? Eles falaram alguma linha que eles estão seguindo? Ou dentro desse depoimento que eles pegaram hoje, revisitaram algo que eles já tinham repassado e queriam tirar alguma dúvida? A gente acaba não sabendo muito a respeito da linha investigativa, né? Porque é tudo confidencial, eles não abrem as informações para a gente. Eu acredito que para não interferir na investigação deles, mas a gente tá desesperado, né? A gente está muito angustiado com essa situação, ficar sem saber o que aconteceu é muito difícil, então a gente espera que as coisas andem realmente, e o tempo ele é nosso inimigo, né? A gente sabe, assim, estatisticamente falando, que quanto mais tempo uma pessoa está desaparecida, mais difícil é encontrar essa pessoa com vida, e a gente ainda acredita que a gente possa encontrar os dois com vida. Seu tio ou mesmo o Edmar, eles tinham conta bancária, deixavam dinheiro? Como é que era essa relação? Porque é algo que às vezes chama atenção, né? O pessoal do interior costuma às vezes deixar dinheiro em casa. Como é que era essa relação dele com o dinheiro? Eu não posso falar a respeito do Edmar porque eu pessoalmente não conhecia o Edmar, mas o meu tio, eu sei que ele tinha sim conta bancária, eu sei que ele não era uma pessoa assim da tecnologia, né? Ainda tinha certa dificuldade, é um homem de seu tempo, né? Um homem das antigas. Sempre que ele precisava de alguma coisa com o celular, ele pedia para mim, pedia para alguém próximo que tivesse mais afinidade, mas ele tinha sim conta bancária, fazia algumas movimentações por Pix. Pois não, Moreira? Tem uma outra parte dessa história que eu não sei se a família já teve acesso ou até possam ter repassado aos parentes por parte da polícia a informação. É a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Tem duas coisas que chamaram a atenção nessa história e vem chamando a atenção. Uma ameaça lá de 2022 e 2023, tem um boletim de ocorrência, a família foi descobrir isso agora. Tá. A segunda parte, a tal da venda do caminhão. Para quem foi vendido esse caminhão? Já conversaram com essa pessoa? Já encontraram essa pessoa? Essa pessoa deu alguma informação? Eu tive que conduzir mesmo, eu cobrei esse negócio, mas está resolvido, a gente não teve problema nenhum. Cadê essa pessoa para trazer esclarecimento? Porque ficou essa suspeita, gente, vamos trabalhar na condição correta, suspeita de que algo poderia ter a ver com isso também. Cadê essa pessoa? Quem que é? Conversaram, já acharam? Essa pessoa, por vontade própria, ou acompanhada de advogado, já foi lá na polícia, ou procurou a família? Porque cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, e aí, como é que tá essa situação? Perfeito, Moreira. Natan, o Elver te pergunta sobre a questão do caminhão. Vocês sabem para quem que esse caminhão foi repassado? Alguém falou alguma coisa para vocês a respeito disso? Não, infelizmente não sabemos nada. Eu só me recordo desse caminhão, porque esse caminhão ele já foi do meu pai. É um Mercedes 1111 verde, ano 68. Vocês não encontraram esse caminhão também, então ele vendeu, mas vocês não sabem para quem nem onde ele está? Não sabemos nada. A polícia chegou a pegar placa com vocês? Vocês chegaram... Né, no caso não é um furto em si, mas avisaram a polícia sobre o desaparecimento desse caminhão e sobre essa relação de alguém que teria comprado ele? Sim. A gente conseguiu chegar na placa do caminhão, meu pai sabia ela de cor e ela ainda é da época que as placas tinham duas letras apenas, né? Mas conseguiram identificar a placa atual, sim. Aqui na região, nenhum morador, nenhum conhecido disse algo mais além da última vez que viu o Duzinho? Assim, a gente vem recebendo muitos e muitos relatos e a gente sempre que recebe, né, vai aonde for para apurar. Inclusive temos ido muito às cidades vizinhas, só que a maioria dos que a gente apurou até agora se mostraram infundados, né? E a gente acaba tendo muitas informações que são divergentes e a gente acaba tendo que escolher ignorar para seguir numa linha que parece ser a mais assertiva. O pessoal chegou a falar que viu ele em alguma outra cidade, foi isso? Alguma cidade aqui próxima? Sim. Houveram relatos de que ele foi visto em Almeida, né?
na segunda-feira, na Hilux dele, na caminhonete, só que a gente encontrou a caminhonete na oficina, ela está lá há mais de 3 meses parada, então era impossível ele ter sido visto lá na caminhonete. Sobre isso, em relação à ameaça que ele sofria em 2022, né, o boletim de ocorrência que vocês descobriram agora, houve algum avanço em relação àquela questão do terreno? Nós não sabemos, né? Nós nem sabíamos dessa informação, só encontramos mesmo o boletim de ocorrência impresso no meio das coisas dele, né? A gente já passou para a polícia, eles devem estar puxando esse fio aí, mas a gente não tem mais atualização sobre isso. Tá certo, Natan. Então, Moreira, mais um dia de angústia por aqui, de buscas. Nós vamos continuar nesse caso e queremos entender onde está o Duzinho, onde está o Edmar. Nós, em breve, voltamos com mais informações. É isso, Vinícius. Só para contextualizar, essa ameaça de 2022 que eles descobriram agora seria supostamente numa venda da parte do terreno, mas só que essa venda do terreno teria sido feita por golpistas. Então, não tinha realmente a possibilidade de ter sido vendido, mas quem comprou também não queria saber disso.